E no 12º episódio de Seu Anônimo, eu tenho o prazer inenarrável de receber uma grande personalidade. Ele, que trabalha no terceiro setor, veio para tirar várias e várias dúvidas do que acontece na terceirização, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Ele, que foi militar e hoje atua como gestor e preposto de contratos em órgãos públicos. Eu tenho o prazer de receber uma grande personalidade aqui em Seu Anônimo. Quem é o João Henrique? Bom dia, pessoal. O João Henrique é uma pessoa muito dedicada ao trabalho. Eu sou formado em recursos humanos com algumas especializações em liderança e governança e trabalho na área de contratos há 10 anos, tá? Sempre com terceirização de mão de obra, seja ela na parte administrativa, na parte operacional e até mesmo na área da saúde. Sou morador do Valparaíso de Goiás, tenho 33 anos, sou pai de um príncipe de 5 anos e estou aqui para poder contribuir um pouco com a minha experiência, poder sanar algum tipo de dúvida ou até mesmo alguma curiosidade nesse assunto de terceirização, que está muito em pauta hoje, principalmente na área da saúde, velho. João, esse convite foi feito além da nossa amizade, desde pequeno, e é muito importante o que está acontecendo em evidência. Sempre houve essa dúvida da terceirização, na prestação de serviço nos órgãos públicos, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Primeiramente, o que é terceirização? As pessoas precisam entender o que é terceirização. Bom, o assunto terceirização ele é às vezes polêmico, porque a cultura hoje do órgão público, por vezes, é confundir o nosso terceirizado com um servidor, com um colega de trabalho, sobre o regime do servidor. Na verdade, o terceirizado ele é um profissional contratado pela empresa privada para prestar um serviço no órgão público, em determinada instituição pública. E uma das finalidades da empresa privada é justamente tirar o vício do serviço público, principalmente com relação a indicações, principalmente com relação a regalias que às vezes não tem, e por vezes a gente encontra isso em órgãos públicos. Na verdade, todo contrato que eu já acompanhei, em vários estados inclusive, contratos que eu já acompanhei o encerramento, a gente sempre vê esse problema do apadrinhamento, né, a figura do terceirizado predileto. E, na verdade, isso não pode acontecer. O terceirizado ele tem que ser visto como uma figura técnica, ele tem que ser visto como um profissional capacitado. Até mesmo porque a instituição ela contrata um posto de serviço e não a pessoa. João, hoje existe a lei de nepotismo. Ela é efetiva mesmo? Ela de fato ocorre dentro dos órgãos públicos? Como é feito, por exemplo, você como gestor, como funciona esse filtro? As pessoas precisam entender que tem uma fiscalização, lógico, legalmente. Pode ser que aconteça em alguns municípios, alguns estados, que não tem essa efetiva fiscalização. Mas o que você, como gestor, deve fazer para que não haja essa troca de favores dentro dos órgãos? Olha, Brian, o nepotismo é um dos grandes desafios desse assunto terceirização. Por vários fatores, por fatores políticos, por fatores de indicações, e uma medida para a gente tentar reduzir ou até mesmo sanar seria com investigações de ponta a ponta. Hoje, o nosso grande desafio falando de nepotismo é o nepotismo cruzado. É o famoso indica aqui que eu indico lá. Nas instituições federais acontece de forma reduzida. Mas na esfera estadual e distrital, até mesmo municipal, isso ocorre com muita frequência. E acaba que a empresa contratada ela fica meio que refém dessas indicações. Nos bastidores, é assim, eu preciso que contrate essa pessoa. E se a empresa não tiver pulso firme, se a empresa não tiver uma cultura muito boa, muito sólida, ela acaba tendo que se vender a esses favores, né? Na verdade, isso ocorre hoje em dia justamente com esse assunto, vai. Ou vocês contratam ou a gente troca a empresa. É uma cultura ruim, né? Uma cultura muito... É uma cultura muito arcaica, péssima, na verdade, né? Uma das finalidades, como a gente comentou, é inibir essa parte de indicações, mas hoje em dia ela é quase impossível combater. E a gente sempre preza, em todas as minhas falas eu utilizo assim, a gente tem que fazer a gente tem que participar de um processo licitatório e tem que prezar para que ele seja de forma isonômica, de forma igualitária. Porque não é o que se vê hoje em dia, né? A gente tem um problema muito grave hoje em dia com relação a favorecimento em licitações. O tema terceirização, infelizmente, com relação a preço, é um assunto prostituído. Por exemplo, as empresas baixam muito o preço, não conseguem executar o contrato
e, consequentemente, abre falência. Isso gera um prejuízo ao terceirizado na ponta da linha muito grande. O terceirizado fica sem receber salários, às vezes, por meses, e o órgão acaba tendo que executar por ter uma responsabilidade solidária com a execução desse contrato. João, você falou em licitação. Como você pode explicar para quem está assistindo a gente como é feito esse processo de contratação de uma empresa que vai terceirizar o serviço? De forma básica, porque às vezes a pessoa pensa assim, a empresa entrou e pronto, foi indicação política. Como isso ocorre? Eu quero que você fale de forma básica, para a pessoa entender assim, começa assim, tem esse e-mail, o que tem que fazer, desde a contratação até você colocar pessoal para trabalhar dentro de um órgão. Como é feito isso? Só para as pessoas entenderem, assim, um apanhado de tudo. Bom, a instituição ela faz um estudo de caso e vê a necessidade de ter uma mão de obra específica sobre aquele assunto. Feito isso, ela faz um estudo de caso, o ETP, Estudo Técnico Preliminar, e abre um processo de licitação no site do governo no âmbito federal, é o Comprasnet, né? Essa licitação sendo divulgada, as empresas podem se cadastrar e participar. E um ponto muito importante é lembrar que o tema licitação, no âmbito do pregão, é sempre levado em consideração o preço e a técnica. Aí é onde vem o problema. A maioria dos gestores, infelizmente os pregoeiros, utilizam somente o preço. Só que é impossível você aliar o preço com a técnica. Quando o preço é muito baixo, a técnica também é, né? Então, o que a gente acompanha hoje em dia é assim, as empresas entram em determinada licitação, não conseguem comprovar um patrimônio, não conseguem fazer nenhuma apólice de seguro, mas ainda assim conseguem seguir um processo. Isso acho que qual o requisito para a empresa conseguir concorrer uma licitação? Porque não é apenas você abrir um CNPJ e concorrer, porque as pessoas pensam assim, mas o CNPJ é de fulano de tal, por exemplo, o político tal. Então as pessoas têm aquela visão distorcida. E qual o princípio básico? O que a empresa precisa ter para ela concorrer uma licitação? Ótimo, boa pergunta. A empresa ela precisa, principalmente, de um atestado de capacidade técnica, precisa comprovar a sua solidez financeira no mercado de trabalho e uma equipe técnica. Não é só abrir um CNPJ e falar, vou participar de determinada licitação. Porque é isso que ocorre, eu volto a dizer, é um problema muito grande que acontece nos processos de licitação. Mas, resumindo a pergunta, a empresa precisa demonstrar idoneidade financeira, tributária, trabalhista e principalmente ter os atestados de capacidade técnica. Atestado de capacidade técnica, a grosso modo falando, são documentos que demonstram que ela tem uma experiência necessária para executar aquele tipo de demanda que ela está participando de um processo de licitação. Muito interessante, João, um ponto que as pessoas precisam entender. A empresa precisa de uma capacidade técnica, ela precisa de um laudo certificando, ela precisa ter uma liquidez, ela tem que ter um valor. E uma dúvida também, João. Essa empresa precisa de uma caução, ela precisa garantir para o Estado, caso ela venha a ter problemas, que o Estado tem uma garantia que vai pagar esses funcionários, porque o que acontece hoje no município, principalmente, na nossa região e em qualquer esfera, que a empresa vai atrasar salário, a empresa vai deixar de pagar aquilo que é de direito do trabalhador. E com a garantia, o que o Estado tem de garantia, no caso da empresa, para que pague esses funcionários, ou se o município, o Estado federal, o estadual é responsável por isso? Entendi. Bom, olha só, pessoal, a empresa, ela assume uma licitação, ela assume determinado contrato, já sabendo que ela pode ficar sem receber uma determinada fatura por até 90 dias, né? Ou seja, 3 meses ali, se o órgão verificar que a fatura consta alguma pendência, eles podem ficar até esses 90 dias. Ou seja, no processo de licitação, eles têm que demonstrar capacidade financeira para executar o contrato por até 90 dias sem qualquer recurso, né? Além disso, quando o órgão faz o pagamento da fatura, por exemplo, a empresa emite a fatura no final do mês e o órgão executa o pagamento. No ato desse pagamento, a instituição ela faz a retenção de uma porcentagem que fica reservada numa conta vinculada, uma conta garantia. Em resumo, é uma poupança que o órgão está fazendo em porcentagem para, se caso tiver algum problema financeiro com essa empresa, ela tira desse saldo residual para executar todos os pagamentos e as cargas trabalhistas, né? Isso foi uma ideia recente e é uma ideia que vem dando muito certo no mercado. Isso eu falo em qualquer esfera de contrato de trabalho.
o órgão retém determinada porcentagem para, se caso vier falência, vier algum problema com o pagamento, o órgão executar. Então, João, seria uma caução. Seria um calção. Resumindo, para as pessoas entenderem, seria um calção que a empresa dá para o Estado, caso aconteça alguma coisa, que ele possa arcar com as dívidas trabalhistas. Seria isso, mais ou menos? Seria isso. E muitas empresas ainda pecam, porque quando elas atrasam o pagamento, elas perdem 2 vezes. Além de ter que pagar uma indenização para o funcionário, porque o pagamento tem que ser executado até o 5º dia útil, ela perde 2 vezes. Ela tem que indenizar o funcionário com uma multa relativa à proporcionalidade de atraso, e o órgão também pode executar penalidades proporcionais também à empresa. Então, o que a gente vê é que a empresa só perde quando ela atrasa salário. Então, só deve participar de licitação aquela empresa que tem certeza que consegue executar. Então tá bom, João. Você falou sobre esse, de forma resumida, do processo que acontece para a contratação de empresa terceirizada. Você falou que precisa do exame técnico para passar pela licitação, depois passa por todo um procedimento. Beleza, contratou. A empresa contratou, ganhou na licitação. E como vocês fazem para contratar essas pessoas? Vocês já recebem essas pessoas do órgão, ou você contrata pessoas de fora, ou requisito? A partir do momento que a empresa ganhou, então qual é o próximo passo? Bom, olha só, os sindicatos de cada categoria, eles fazem assim, eles determinam a cláusula de continuidade. Na troca de empresas, uma empresa sai e outra empresa entrando. Quando a empresa entra, ela é obrigada a permanecer com todo mundo que está vindo de um contrato remanescente por até 3 meses. Então, eu vejo como uma decisão muito acertada do sindicato em permanecer por 90 dias essas pessoas, oferecendo a cláusula de continuidade. Porque antigamente os servidores utilizavam dessa troca de empresa para tirar pessoas, né? Pessoas extremamente competentes que estão lá há anos, então eles utilizavam, infelizmente, de forma política, para trocar essas empresas. Então o que acontece? Ganhamos, a gente contrata todo mundo e executa o contrato. Durante todo o contrato existem processos seletivos, tá? Mas são pouquíssimos. Geralmente acontece de indicação, né? O órgão indica uma pessoa capaz de executar aquele contrato. O que, de todo modo, para a empresa não é ruim, porque ela já recebe uma pessoa capacitada para aquela atividade, né? Só que o problema disso é que você não consegue oferecer isonomia para todas as pessoas. Você não consegue abrir oportunidade para outras pessoas que às vezes nem conhecem como que funciona a terceirização de algo público. Eu acredito que esse vídeo aqui vai trazer mais clareza e nós vamos conseguir externar que todos devem e podem ter essa oportunidade de trabalhar como terceirizado em algo público, o que é muito bom. João, existe diferença de uma empresa que trabalha num determinado ramo para terceirização em relação à contratação? Por exemplo, você vai efetivar uma pessoa, vai contratar uma pessoa, vai demitir ela. Você precisa fazer exame admissional, você precisa garantir qual o requisito? Existe diferença ou não? Eles têm que seguir ali a legislação trabalhista conforme todas as outras empresas. Bom, qualquer contratação regime CLT, ela tem um rito obrigatório, tá? Não tem como a empresa se desvencilhar disso. E quando ela faz algo errado, ela tá passivo de receber uma ação trabalhista. Bom, é uma segurança para a empresa, é uma segurança para o funcionário quando eu sigo todos os passos. Por exemplo, exame admissional é obrigatório, né? É inadmissível hoje em dia qualquer tipo de empresa que faça a admissão de uma pessoa que você não faça o exame ocupacional de saúde. É o exame mínimo, né? Eu brinco que é a carta de entrada, né? Sem saúde a gente não consegue fazer nada. Então, ela tem que seguir um rito de documentação, tem que comprovar as certidões criminais, ela tem que ser qualificada no e-social, ela tem que estar apta em todos os sistemas. Até porque ela vai ter acesso ao sistema do órgão, né, João? Geralmente, dependendo do órgão, são dados sigilosos, então a pessoa precisa de uma... Exatamente, precisa de idoneidade, né? É a palavra, eu acho que mais acertada aqui pra gente. Porque em órgãos públicos, em qualquer esfera, você tem informações sigilosas, por exemplo, de corregedoria, de consultorias jurídicas, da áreas de estudos de tecnologia, processo disciplinar. E são informações que, se infelizmente a pessoa não guardar sigilo, podem dar muito problema, né? Por exemplo, a controladoria, a ouvidoria são áreas extremamente sensíveis. Sim, com certeza. A gente falou essa parte, tem algumas dúvidas, João, em relação à terceirização. Se você falou que se a empresa não deixa de pagar um benefício, ela tem que ter 90 dias,
É isso? Ou ela, por exemplo, esse mês ela não pagou passagem, não pagou salário. Qual é o procedimento? O que acontece dentro de uma empresa terceirizada, dentro de um órgão público? Bom, os fiscais de contrato, eles têm a obrigação e eles devem fiscalizar isso a ponto. Por exemplo, a empresa deixa de pagar o salário, eles já têm que conversar em empresa, chamar em reunião, entender aquele motivo e ver se tem algum prazo mais próximo. Se não tiver, o órgão ele já tem que executar esse pagamento. Sendo que o terceirizado, na ponta da linha, pouco tem a ver, Brian, com problemas financeiros de empresa, com problemas de gestão do órgão, né? Eles não podem ser penalizados com isso. Então, a fiscalização de contratos, ao identificar alguma ausência de pagamento, seja de transporte, alimentação, salário, ou até mesmo plano de saúde, se o contrato tiver essa previsão. A fiscalização tem que ser vigilante para, se caso não haver o pagamento, eles mandarem executar o mais rápido possível e, se não executar, o órgão tem que pagar. O órgão tem a responsabilidade solidária, a responsabilidade subsidiária diretamente ao contrato. Tanto que, se houver qualquer ação trabalhista referente à empresa, pois o funcionário, ele numa ação trabalhista, ele processa a empresa e não o órgão. Processando a empresa pode entrar com uma ação reversa pedindo requerendo esse direito solidário do contrato do órgão. Você falou dessa responsabilidade solidária. E como é feita essa fiscalização? Porque existe ali uma empresa terceira que presta serviço para o órgão, onde tem um órgão que é o Estado. E como é feita essa fiscalização? Porque a gente entende que qualquer prejuízo, qualquer dano, quem responde é a empresa. Lógico, você pode pedir ali o ressarcimento para o órgão, mas de pronto a empresa vai ficar no prejuízo. E como é feita essa fiscalização? Há uma parceria entre o órgão e a empresa, ou a empresa tem que ter o pulso firme para que não haja nenhum dano nem prejuízo? Olha, a empresa, ela tem a obrigação, Brian, de ser pulso firme, sabe? De manter ali a execução plena do contrato. Até porque a empresa perde muito mais que o órgão. Porque as penalidades contratuais, elas são duras, né? E como que é feita a fiscalização? A fiscalização de contratos, ela vai requerer à empresa, os nada constas, ela vai requerer comprovante de pagamento, comprovante de VT, comprovante de pagamento de salário, as comprovações trabalhistas, que existem, o CNIS, né? Pode requerer também os depósitos de FGTS, na verdade, deve. Então, a fiscalização ela é feita dessa forma documental. Então, quando há essas instabilidades, aí começam a chamar em reuniões para entender em que passo a empresa está trilhando. Agora, muito importante essa pergunta, que a empresa que eu trabalho, o IBRAP, Instituto Brasileiro de Políticas Públicas, nós estamos hoje no Brasil, quase no Brasil inteiro, nós estamos em 16 estados. Aqui em Brasília nós temos 6 contratos e, inclusive, 2 contratos recentes nós assumimos de forma remanescente. A empresa anterior ganhou a licitação com um preço muito baixo e não conseguiu executar o contrato, tanto que nós fomos chamados. E não adianta, voltando ao assunto, ganhar um contrato com preço muito baixo se você não vai conseguir executar. Você realmente só paga prejuízo, né? As pessoas têm que pensar, principalmente, acreditem que tem uma nova cultura, lógico, do setor público que não é preço, mas qualidade. Porque no final das contas você vai ter uma boa prestação de serviço e onde pessoas vão estar mais realizadas e mais contentes para exercer a sua profissão. E só puxando mais um gancho aqui, Brian, com relação à saúde financeira da empresa, a capacidade de executar um contrato de forma 100% satisfatória, é que todo mundo ganha. Por exemplo, quando a empresa executa um contrato de forma completa, o órgão não tem trabalho, muito menos o funcionário. E isso eu falo em prol do terceirizado. Na ponta dali, o terceirizado não deve se admitir que seja penalizado por má gestão, seja de quem participou da licitação, ou seja de determinada empresa privada. Interessante. Isso acredito que vai embasar muito tirar dúvida de algumas pessoas. E as pessoas falam assim, se eu estou gestante, qual o procedimento? Se determinada situação está acontecendo, o que eu posso fazer? Tudo vai seguir, então, a legislação trabalhista. Todo. Tudo. Outra coisa importante, né? As pessoas, às vezes, os servidores confundem os terceirizados sobre o regime a qual eles pertencem. Estatutários. Qualquer terceirizado em órgão público, até em empresa privada, né, o contrato direto, ele tem que ser regido sobre o CLT. Tanto com atestados, qualquer tipo de afastamento médico, até mesmo pelo INSS. Eles têm que seguir o rito da legislação trabalhista. E, por vezes, o servidor, infelizmente, pressiona, né? Não são todos, são casos extremamente isolados. Alguns servidores pressionam os terceirizados a trabalharem mesmo doentes. É um absurdo isso, mas acontece muito. Eu imagino. Também tem um certo preconceito, né? Em relação a dentro de um órgão,
eles estão prestando serviço para mim. Mas, na verdade, o órgão é público, todos os servidores prestam serviço para a população. Ainda tem, infelizmente, tem essa cultura ruim dentro dos órgãos. Olha só, né? A gente conhece, né? A gente já teve diversos exemplos disso, que os servidores, eles meio que confundem a figura. O servidor público, ele tem a obrigação de tratar bem todos. Ele é um servidor, ele está ali para servir, assim como o terceirizado. Só que esse título entre servidor e terceirizado, muitas vezes tem um certo preconceito, sim. E olha, Brian, eu já acompanhei muitos terceirizados e eu vou te falar, 90% tem uma capacidade técnica surreal. Às vezes muito superior a um servidor. Até porque a empresa vai selecionar de acordo com a vaga, né, João? Então, por exemplo, se ela, vamos supor que ela é um engenheiro, você vai procurar, você vai selecionar, filtrar pessoas que têm capacidade técnica para, né, atingir aquele foco. Em determinados órgãos e setores, não é uma pessoa técnica. É apenas uma pessoa que foi aproveitada para o setor e aquele setor vai ter uma pessoa para ser responsável. Então, geralmente, um terceirizado, uma pessoa que trabalha, vai ser até tão qualificada quanto aquele setor precisa. Seja na parte de engenharia, jurídica, independente da situação, tem uma pessoa técnica que a empresa vai selecionar. Verdade. E até puxo outro gancho com relação ao assunto engraçado que a gente estava conversando outro dia, sobre o terceirizado, né, a figura técnica e a figura política. Por exemplo, né, a figura técnica, geralmente ali, o terceirizado, aí, não menosprezando o servidor, mas a figura técnica é um profissional, Brian, que sabe do serviço ali, ele sabe de legislações anteriores e consegue até prever legislações futuras. Uma pessoa que está sempre se atualizando. E a pessoa política, às vezes, não conhece muito da área. Só qual o problema que eu vejo nisso? Quem é que define onde o técnico fica? Né? Infelizmente, é uma pessoa que tem o cargo mais político. E esse é o cargo-chefe de muita discussão, né? Às vezes uma pessoa está ali, infelizmente, só para ocupar determinado cargo por determinado tempo, né? Com relação à política. Isso é muito ruim. O governo perde, todos nós perdemos quando a política por si só define as coisas. João, agora vamos para a prática. Teoria é muito bonita, as pessoas vão falar assim, legal, mas o que você vê que realmente é aplicado na prática e o que é diferente? Porque você vê a teoria que na vida teoria é sempre ali algo, né, correto, um processo certinho, mas na vida prática há oscilações. Você já passou por alguma situação que você falou assim, cara, não está de acordo com as normas, mas eu preciso fazer isso e aquilo. Qual a situação que te marcou? Te falou assim, nossa, essa aqui realmente foi parte da minha pessoa como profissional ter que agir. Cara, Brian, são diversas situações. Nesses 10 anos eu já acompanhei muitas coisas. Assim, o que mais me chateia, o que mais me magoa como homem, como pessoa mesmo, é a injustiça, né? É você receber feedbacks que pessoas não trabalham, que pessoas estão só ocupando cadeira, por vezes nem vão ao órgão, e aí o chefe do setor, a figura técnica, pede a devolução desse funcionário. Então chega pra gente o pedido de devolução, quando a gente vai proceder de fato com a demissão, aí começam as pressões políticas. João, essa pessoa não pode sair, conversa com a empresa, essa pessoa ela é apadrinhada de fulano, de beltrano, de ciclano. Então o que mais me chateia é ter que desligar pessoas extremamente técnicas para deixar uma pessoa técnica, uma pessoa que está ali somente ocupando cadeira. Isso é em toda a minha história, no IBRAP, a minha carreira, é o que mais me chateia. Isso é tão ruim, né, João? Porque você tira uma pessoa técnica que merece, que na ponta quem vai receber é a população. Exato. E você tem a escolha de tirar uma pessoa que não é tão capacitada como aquela e você fica de mãos atadas, porque você, de alguma forma, precisa obedecer regras, né? E realmente é uma situação muito... Eu não sei explicar, porque você se sente um impotente de não poder ajudar. Constrangedor, extremamente constrangedor. A gente que preza pela justiça, né, pela igualdade na ponta da linha é muito ruim. Agora um exemplo engraçado, né? Na área administrativa não é tão visto assim, mas experimenta e uma unidade de saúde na ponta da linha, onde tem uma pessoa na triagem e uma pessoa que não conhece, não sabe aferir uma pressão. Mas o gestor daquele órgão não consegue tirar, porque é uma indicação política. Experimenta ir numa unidade de saúde, de madrugada, levar um parente, você vai ver a diferença de um profissional que realmente é vocacionado, um profissional é dedicado, por uma pessoa que não é. Com certeza. Isso faz todo um sentido assim, nessa área, né? Não é à toa que você entrega a mão de obra para ter um resultado final. O órgão faz isso, para adiantar aquilo que não poderia ser feito pelo Estado. Bom, agora vamos participar da parte do João Henrique Pessoa.
A gente sabe que o preposto, ele é muito importante em tudo, né, João? Eu acho que o preposto, ele vai fazer acontecer todo um procedimento. Existem pessoas que vão mexer com a parte de RH, financeiro e dentre outros, mas o preposto, ele tá parte de tudo, de falta, de férias, de trocar uma pessoa por outra, de fazer um remanejamento, de verificar se aquele contrato está sendo fiscalizado, se está sendo executado, se vai ter o pagamento do mês. Como o papel do preposto é muito importante, mas as pessoas não dão o valor que eles merecem. Isso é muito engraçado falando. A figura do preposto, o gestor, o encarregado, o supervisor, essas pessoas no órgão, elas são, num sistema de engrenagens, elas são aquelas engrenagens de força, aquela engrenagem de tração, onde sem aquela pessoa bem treinada, aquela pessoa com experiência, gira com uma certa dificuldade. Não é que não vai, mas vai com uma certa dificuldade. E quando você tem um gestor na ponta da linha que principalmente tem uma capacidade de desenvolvimento pessoal boa, tem uma relação interpessoal boa, você consegue saber de um problema sem antes a pessoa abrir a boca, né? É a famosa empatia. Eu já tive muitos casos que a pessoa chega lá na nossa sala para tratar determinado problema e antes dela abrir a boca eu já adianto o problema. Então, a figura do gestor no trato com o pessoal, em saber identificar com facilidade, isso faz total diferença. Porque na prática, infelizmente, não tem muitos profissionais com essa experiência, né? E aí eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, eu trabalho com pessoas, já tive a oportunidade de trabalhar com excelentes servidores, com excelentes terceirizados. Muitos colegas ainda trabalham comigo que são pessoas assim surreais com quesito inteligência emocional, né? Quanto mais uma pessoa altera o tom, mais você reduz o seu, né? Aquela teoria da carroça vazia ela é muito praticada na área de gestor de contratos, na área de liderança, né? Aquele que não tem muito conhecimento sempre vai falar mais alto para tentar ganhar no grito, né? Isso mesmo. E eu sempre falo também, Brian, sobre a liderança, né? Eu ia falar nesse ponto, precisa ser um líder nato, precisa ter liderança, porque hoje, você lidera quantos funcionários terceirizados? Hoje em dia está sob minha responsabilidade cerca de 1.000 funcionários aqui no DF, né? Não é eu ainda não te contei essa parte, mas agora recentemente aconteceram muitas coisas boas, graças a Deus. É fruto do nosso trabalho, né? Não é de graça, a gente tem um know-how bacana para isso. Então a liderança, pessoal, a liderança não é um cargo, não é um posto. É um estado, você tem que se manter líder, né? Você tem que vestir a carapuça de liderança e liderar pessoas, né? Você tem que liderar pelo exemplo, liderar pela dedicação e por vezes não é muito bom, mas você tem que ser o primeiro a chegar, você tem que ser o último a sair. Eu falo que a grande diferença do líder para o chefe é que o chefe manda e o líder faz com que aquela pessoa faz com que aquela pessoa execute determinada demanda com maior prazer. É você saber realocar o perfil de cada profissional. Por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham muito bem atrás do computador, mas se eu colocar para lidar com o público, às vezes ela trava. Eu percebo que ela está incomodada, então a gente vai redistribuir. É o famoso trabalho inteligente, né? Você conseguir colocar pessoas em determinados lugares que elas exercem aquilo de forma de qualidade e que vai prestar um ótimo serviço para qual foi contratado. E só mais um, acho, Brian. Exemplo, a gente teve casos recentes, em diversas reuniões, que a gente consegue identificar um problema, identificar certo tipo de incômodo com um profissional sem nem conhecer a pessoa, né? A gente teve casos agora recentes de pessoas que estavam sofrendo assédio, que você vê um comportamento mais arredio, um comportamento, uma voz muito baixa, a pessoa não quer aparecer, não quer falar com você perto de outros. A gente conseguiu identificar e conseguiu coibir através de ouvidoria, através de corregedoria e processos administrativos disciplinares. Muito bom. E o João Henrique Pessoa? Quais são os objetivos que ele pretende futuramente? Quais são as vontades, os seus sonhos? Fale um pouco mais de João Henrique Pessoa. João Henrique Pessoa é uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho. Eu brinco até que eu sou viciado em trabalho. Eu me sinto bem quando eu estou me dedicando, quando eu estou produzindo. O João Henrique é um cara extremamente sonhador. Tem diversos projetos. A gente brinca que nem dorme direito. Um dos meus sonhos é ter uma empresa muito bem sucedida na área de prestação de serviço terceirizado. Porque eu já acompanhei tanta empresa ruim
não a que eu trabalho hoje, mas outras que fazem um serviço de baixíssima qualidade. Então, pela oportunidade que eu tive de trabalhar com seguidores, com pessoas muito boas, eu sempre falo com quem trabalha comigo. Um dia eu vou montar uma empresa muito boa e eu vou ensinar esse pessoal como é que é gerir contratos. Porque quando você fala na área de gestão de pessoas, Brian, a nossa maior dificuldade não é gerir pessoas, é cuidar da vaidade de cada um. Então, cada pessoa tem a sua criação, cada pessoa tem o seu âmbito familiar, tem o seu ciclo de amigos, e o nosso maior desafio é lidar com essas peculiaridades. E eu sempre falo, toda vez que eu converso com uma pessoa, a minha missão é melhorar a vida dela, nem que seja 1%. Eu não quero empatar, eu quero melhorar. E se eu não fiz isso durante o meu dia, não foi um dia bom. Então, no outro dia eu vou acordar e vou tentar fazer de novo. Todo dia eu acordo tentando fazer o meu melhor. E assim, eu tenho visto que essa política, Brian, de liderança, ela tem muito a ver com o estado de saúde da pessoa. Por exemplo, eu sempre prezo pelo lado da saúde da pessoa e depois do profissional. Por que eu falo isso? Porque se a saúde daquela pessoa, o estado mental dela não estiver bom, ela não consegue executar um trabalho bom. Exemplo, uma pessoa que trabalha comigo, que às vezes tem algo familiar para resolver. Eu prefiro que ela fique um dia em casa resolvendo, uma segunda-feira, por exemplo, e trabalhe 4 dias comigo concentrado, do que ficar 5 dias preocupado lá na casa dele com alguma peculiaridade. E eu acredito que essa política que o João vem fazendo nos órgãos públicos, já passei por diversas instituições, MRE, Anvisa, INEP, DEF Legal, IBRAM, Ministério dos Transportes, antigo Ministério da Infraestrutura, né, e o CAPES, na área de estudos agora. Eu acredito que esse trato, essa boa conduta, a humildade, o respeito e, acima de tudo, o bom senso, eu acredito que tem dado certo. E com certeza tem dado certo, né? À toa que você está tanto tempo nessa área, né, velho? João, o tempo passa muito rápido, 40 minutos. Caraca, passa rápido, 40 minutos. Então, e é muito interessante o que você falou, é importantíssimo. As pessoas vão entender agora um pouquinho mais de terceirização. Você falou um resumo do resumo. A gente poderia falar muitas coisas, porque são 10 anos de experiência. E eu queria que você desse um recado para quem está assistindo, principalmente quem está com receio de alguma empresa terceirizada, algo que você queira que está no seu coração, principalmente como gestor. O que você pode dar um recado para as pessoas que estão nos assistindo? Pessoal, o recado mais importante que eu deixo é que não deixem de brigar pelos seus direitos, tá? Vocês executam um trabalho, às vezes um trabalho muito árduo, muito duro, em determinados horários, e não se sintam oprimidos em realizar denúncias, em buscar o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, a ouvidoria do seu órgão, a corregedoria, a pesquisar histórico de empresas, históricos do gestor de contrato, do fiscal do contrato. E a maior preocupação que eu tenho hoje é com relação a esses tipos de coações internas, né? É um absurdo um administrador de um município, de um estado, de um governo, ameaçar um funcionário, falar que se ele filmar determinado tipo de demanda, ele pode ser penalizado, né? Isso aí é coação, isso é crime. Não aceitem esse tipo de coisa, procurem a ouvidoria, procurem a corregedoria da instituição que vocês trabalham. Com relação a empresas, pessoal, eu trabalho numa empresa, conforme falei, 100% apta a assumir qualquer tipo de contrato, seja administrativo, operacional, na área da saúde, capacidade total financeira e técnica, tá? Então nós estamos à disposição caso vocês conheçam instituições que precisam assumir contratos, seja eles até de emergencial, uma licitação para nós participarmos, estamos à disposição. João, cara, você sabe a admiração que eu tenho por você. Muito obrigado por você ter participado aqui. Eu que agradeço. Ter dado essa oportunidade para algumas pessoas, né, entender mais sobre a terceirização. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você, que você consiga realizar seus sonhos, seja abrir uma empresa, seja construindo novos funcionários, seja exemplo para as pessoas. Você é o espelho de muita gente. Eu espero que você continue inspirando, espero que você continue motivando e ser esse cara que você é. Bacana. Só mais um alerta. Pessoal, nunca deixem de buscar os seus direitos, nunca deixem de pesquisar, nunca deixem de ir atrás do que realmente vocês trabalham. O trabalho de vocês não é menos importante, não é mais importante do que qualquer outro. Cada pessoa ela tem um edital, cada pessoa é individual. Então vocês são únicos. Não deixem de buscar os seus sonhos, muito menos de brigar pelos seus direitos. Como o seu anônimo fala, todo mundo é um livro e tem uma história incrível. Pessoal, e esse é o nosso episódio, nosso 12º episódio do Seu Anônimo. E eu fico muito feliz e muito honrado de
estar aqui batendo esse papo com você. Espero que muitas pessoas assistam e que você seja referência nessa área, sim. Obrigado. Como ele mesmo diz, é um prazer inenarrável, é uma honra, é uma amizade aí desde a infância. Nós temos uma história de amizade muito bonita, né? Recentemente um pouco afastada, mas estamos juntos. Brian, precisar, agradeço demais esse espaço. E qualquer dúvida, curiosidade sobre esse tema, pode nos procurar que a gente vai conseguir sanar com certeza. Você tem alguma rede social que você queira passar de seu trabalho, da empresa, algo que você acha significativo para as pessoas tirar alguma dúvida? Faço até um desafio. Procurem sobre a empresa IBRAP, é o Instituto Brasileiro de Políticas Públicas. Vocês vão ver que é uma empresa totalmente capaz. Tanto que, nesses 10 anos, eu nunca vi atrasar um salário, nunca vi qualquer tipo de reclamação sobre benefício. Início de contratos tem aqueles inconvenientes, mas segundo mês já são sanados e a gente consegue executar o contrato há anos e anos. O último nosso, a gente ficou todo o tempo previsto em estação. É isso aí, Jó. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que o próximo seja tão bom como esse aqui, João Henrique. Obrigado, João. Um prazer.